Bom, aqui no nosso estúdio nós estamos recebendo o nutricionista André Teles, que ele vai nos ajudar a responder perguntas que surgem e que a gente, de fato, fica sem saber se é verdade ou mentira. Se tem sentido ou não aquela pergunta. Então, no nosso quadro, sim ou não, a gente justamente selecionou 3 perguntas que a gente vai saber agora se é sim ou não, e que fica sempre uma dúvida aqui na nossa cabeça. Então, a gente vai para a nossa primeira pergunta, que é: tomar café antes da atividade física é indicado? Bom, mas antes do nutricionista André responder para a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais e vamos ver o resultado, gente, o resultado da nossa enquete. Olha só, 65% respondeu que sim e 35% respondeu que não. Ou seja, tomar café antes da atividade física, André, faz bem ou não? Sim ou não? Boa tarde, gente. Excelente pergunta. Eu vou com a galera de casa. Eu vou dar a plaquinha de sim, faz bem, porém, tem uma ressalva que eu vou já explicar. Para algumas pessoas, a plaquinha ideal seria o não, tá? Então, qual que é o ponto? O café, ele tem uma propriedade até estimulante, até termogênica. Ajuda na performance do indivíduo que vai fazer exercício físico. Então, por esse ponto de vista, é um excelente alimento. Ele deve até estar presente aí nessas refeições que antecedem o treinamento, porque ajuda você a dar aquela acordada, a cansar menos, a ter uma percepção de esforço reduzido e conseguir treinar melhor. Porém, como eu já disse, tem a ressalva do não. Quando que eu levantaria a plaquinha para não? Se você pratica seu exercício físico à noite, muito próximo da hora do sono, esse café ele pode acabar atrapalhando um pouco esse sono e aí não é interessante. Dormir bem sempre é uma prioridade para a saúde. Então, se você treina muito próximo da hora do sono, eu já diria que é bom evitar o café porque ele é muito estimulante e pode prejudicar esse sono, que não seria interessante. Então, não tem problema eu tomar um café quente, parar ali e fazer atividade física? Problema algum. Se você se sente bem, não tem nenhum incômodo com isso, consegue treinar legal, é até um alimento que eu recomendaria, porque, como eu disse, tem propriedades termogênicas, tem propriedades estimulantes, e isso é interessante para quem está buscando treino. Com açúcar ou sem açúcar? Essa pergunta já é minha. Excelente pergunta. Sem açúcar. Querendo ou não, o açúcar ele é um alimento que a gente chama de calorias vazias. Não tem nutriente nenhum, não agrega em nada no funcionamento bem do organismo. Pelo contrário, acaba trazendo um excesso de calorias para as refeições, podendo gerar o ganho de peso. E como a gente já bem sabe, o excesso de peso ele não é saudável. Então a ideia realmente é que esse café seja sem açúcar. Sem adoçante também? O adoçante, ele é seguro, ele pode ser usado sim. Nem todo mundo consegue tomar aquele café amargo, sem nada. Então, o adoçante em quantidades moderadas, diria que é uma boa opção, sem problemas. Então, vamos para a segunda pergunta, André? Pode ser? Sem dúvida. Bom, a nossa segunda pergunta é: treinar em jejum emagrece? Calma, não responda. Não responda, a gente também fez enquete, viu, gente? Olha só, a enquete que a gente fez, 54% dos nossos seguidores disseram que sim, que treinar em jejum emagrece. E 46% disse que não. Qual é a plaquinha que nós vamos levantar? Essa foi acirrada, hein? Acho que a galera tá aí quase aí meio a meio para saber. A plaquinha do não. O que acontece, gente? O treino em jejum ele vai ter os seus benefícios, assim como o treino no estado alimentado. O que vai emagrecer realmente é todo o contexto alimentar do dia inteiro. Então, o fato de você treinar em jejum não vai lhe emagrecer mais ou lhe emagrecer menos, comparado a uma pessoa que treina quando fez uma refeição pré-treino. Então, a gente não pode dizer que o treino em jejum em si emagrece, porque, na verdade, o emagrecimento ele vai vir quando você tem um ajuste correto de todas as refeições do dia e a prática de exercício físico de forma frequente. Agora vai a minha pergunta, a gente pode treinar em jejum? Pode. Se você se sente bem, você pode treinar em jejum que não vai ter nenhum prejuízo. No entanto, algumas pessoas realmente não se dão bem ao treinar em jejum. Sente um pouco de fraqueza, pode passar mal, ter tontura, mas isso não é uma regra. Muita gente treina, por exemplo, bem cedo, 4, 5, 6 da manhã, e muitas dessas pessoas não acordam com apetite. Então elas acabam acordando, indo treinar, se dão super bem e está tudo ok. Eu sou uma pessoa que não tem muita fome pela manhã. Passo a manhã sem comer tranquilamente. Isso é correto? É normal, é comum. O fato de ser correto ou não vai depender, na verdade, das outras refeições que você faz no seu dia a dia. Como eu digo, a nutrição ela é um contexto completo e geral. Então, a gente teria que avaliar todo o dia, exatamente, cada caso. Mas, de um modo geral, muitas pessoas realmente não têm apetite pela manhã e vão fazer a sua primeira refeição bem tardia. Não é um problema se tudo estiver ajustado. Essa história de comer de 3 em 3 horas que seria o genérico para todo mundo?
É um genérico, mas é um mito. Não é uma Então já pode ser outra pergunta, né? Do nosso sim ou não. Sem dúvida. Mas já que eu já fiz, então responda aí, por favor, Não é necessário. Na verdade, muito se falou por muito tempo sobre se alimentar de 3 em 3 horas, que seria o ideal, mas na verdade não é uma regra. Muitas pessoas até se prejudicam a comer de 3 em 3 horas. Então, você pode ter aí uma distribuição bem saudável com 3 refeições por dia, com 4 refeições por dia ou 6 refeições por dia. Eu acho que esse quadro sim ou não, ele vai justamente tratar desses assuntos, porque na alimentação tudo é muito, o que era verdade antes acaba não sendo mais atualmente, então isso muda muito, né? E é esse tipo de informação que a gente quer trazer aqui no sim ou não, nesse quadro mito ou verdade. Então vamos para a terceira pergunta. Olha, a terceira pergunta é: eu preciso suar para emagrecer? Ou seja, na academia, eu tenho que ficar muito suado para poder eu emagrecer? Não. A gente tem enquete. Tá, vamos para a enquete. Já estava esquecendo da enquete. Olha aí, os nossos seguidores, eles disseram: 32% disse que sim e 68% disse que não. Qual é a plaquinha? A plaquinha é não. Galera de casa acertou. E aí eu vou justificar com a seguinte pergunta para vocês agora que estão em casa. Se você só emagrece se você suar, quer dizer então que no Alasca, no Polo Norte, onde regiões muito geladas, não tem ninguém magro? Todo mundo é gordinho? Não, né? Então o suor, na verdade, ele nada mais é do que uma resposta ao corpo a um controle de temperatura. Se fosse assim, bastava você ir para a Frei Serafim meio-dia, ficar lá parado e pronto, você emagrecer, porque com certeza lá você vai suar bastante. Então o suor não é a gordura saindo, não é a gordura derretendo, é apenas líquido. É um controle corporal para regular a temperatura. Então, se você está numa região, por exemplo, muito fria e está fazendo seu exercício físico, você continua gastando suas calorias da mesma forma, só que não vai suar porque a temperatura está baixa. Essa informação de que no frio você consome mais calorias é verdade? Às vezes a pessoa, quando está num clima mais frio, ela precisa até se alimentar mais por conta... Isso existe ou não? Existe, isso é verdade. Regiões mais frias, clima mais frio, você naturalmente gasta mais calorias sentado. Porque o corpo ele precisa demandar uma certa energia para se aquecer, para manter a temperatura. A gente não pode, né? O nosso corpo não pode cair a temperatura demais. E essa manutenção de temperatura, ela passa por um gasto calórico aumentado, quando comparado a uma região, por exemplo, mais quente. Ok, então. Bom, foi muito boa a sua participação, espero que você tenha gostado também. Eu acabei nem lhe recebendo direito aqui, a gente ficou naquela história da videochamada, não deu certo, mas deu tudo certo agora com o sim ou não. Muito obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Vida Saudável. Eu que agradeço, adorei o jogo das plaquinhas aqui. Gostou? Demais. Toda semana, dia de quarta-feira, vai ter o sim ou não. Perfeito. Ok, então só aguarda um pouquinho aí que a gente vai conseguir agora o nosso programa. Obrigada, viu, André?